Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e estamos começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você, nosso público, mais um debate sobre temas importantes. Hoje nós vamos falar sobre concessões, sobre privatizações, vamos falar sobre parcerias público-privadas e como isso pode desenvolver os serviços públicos nas mais variadas áreas. Então fiquem conosco. Das 22h30, depois do Jornal da RDC TV, até a meia-noite. Os nossos convidados estarão aqui falando hoje sobre isso. E você que está em casa é nosso convidado para participar. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua avaliação, a sua análise, a sua pergunta, a sua provocação. Todas elas são muito bem-vindas. Você é o nosso convidado especial. O programa sempre no ar através da RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, e também no live stream do Facebook e do YouTube. Você pode mandar a sua mensagem no chat do Facebook e ela vai correr pela tela. Se você mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo nesse momento, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa. E sempre agradecendo a todos pelas participações que abrilhantam o nosso programa. A interatividade é uma marca da RDC TV, que é a única emissora multiplataformas, talvez do Brasil, com certeza, do Rio Grande do Sul. Então, obrigado a todos vocês que nos assistem diariamente. Muito bem, na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós temos a participação do advogado, empreendedor e deputado estadual pelo Novo, Giuseppe Resgo. Advogado, ex-secretário estadual de Infraestrutura, ex-diretor de planejamento da EPL, Empresa de Planejamento e Logística, João Vitor Domingues. Economista, advogado e consultor de empresas, Paulo Oyama de Macedo Silva. E o economista e secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Tiago Barros Ribeiro. Bem, hoje nós tivemos a informação, e o meu produtor e colega, o jornalista Rômulo Fernandes, esteve no anúncio feito pelo Palácio Piratini, houve a decisão de rescisão do contrato com o Cais Mauá, e era uma das parcerias público-privadas que estavam em debate aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, nós tivemos no programa oportunidades em que falamos sobre a situação, tivemos participação aqui do deputado Sebastião Melo e de outras pessoas que lidam com essa questão envolvendo o Cais Mauá. Calhou de ser exatamente hoje o programa em que nós falaríamos sobre PPP, sobre concessões e privatizações. A mim, me pareceu que a decisão foi surpreendente. Surpreendente porque eu imaginei que, pelo estilo do governador, ele tentaria um acordo ali com a empresa para continuar o projeto. Me parece que, com esta decisão, tudo aquilo que se pretendia fazer na área vai cair agora no limbo jurídico e pode ser que a coisa se arraste por muito tempo, porque, ainda que existam bons argumentos por parte do governo para rescindir o contrato, nós sabemos que a justiça, ela não é nada rápida, ela é morosa e existem argumentos também da parte contrária que certamente serão suscitados. Será que Porto Alegre aguenta tanto tempo no impasse desses? Já dura muitos anos aí a espera pelos investimentos no Cais Mauá. E nós sabemos, a população de Porto Alegre está interessada em desfrutar da orla. O espaço que finalmente foi inaugurado é um sucesso absoluto de público, diariamente, principalmente nos finais de semana. A orla fica lotada, então há um desejo muito grande. Será que vai ficar assim por muito tempo? Todos nós esperamos que não. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre rodovias, nós vamos falar sobre muita coisa na edição de hoje do nosso programa. Senhores, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Cruzando as Conversas. Eu começo pelo deputado Giuseppe Resgo. Boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite a todos os senhores. A introdução não vai ser muito longa, eu quero passar direto já para o assunto que importa, que são parcerias público-privadas. Mas tu já pode começar a elaborar, não tem essa de boa noite e depois nós voltamos. Você pode começar já a avaliação sua em relação ao tema. O que me faz... E essa decisão do governador também, né, José? Bom, eu não tenho muito a falar sobre a decisão do governador, não cheguei a estudar o assunto. Fui pego de surpresa também, então eu prefiro me abster dessa conversa, mas eu gosto muito
do assunto parcerias público-privadas, principalmente porque no momento fiscal que o nosso Estado se encontra, uma situação tão degradante das finanças públicas, uma dificuldade muito grande de conseguir cumprir folha de pagamento, que cresce vegetativamente de uma forma alarmante, previdência que aumenta de forma alarmante, não vejo outra saída para soluções de infraestrutura e para construção de novas estradas ou pelo recapeamento de estradas já existentes ou também a construção de presídios novos e gestão de presídios novos que não seja parcerias público-privadas. Não vejo outra solução mesmo. Então, acredito que se isso for feito da forma adequada, com as modelagens corretas, a gente pode buscar uma solução boa para esse problema tão grave do nosso Estado, que são infraestrutura e gestão de presídios. Enfim, essa é a minha análise e eu espero que a gente possa debater de forma agradável durante hoje. Muito bem. João Vitor Domingues, seja um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite aos colegas aqui do debate e a quem está nos assistindo em casa. Eu tenho me dedicado há um bom tempo a esse tema das parcerias público-privadas, concessões, negócios estruturados. E eu costumo dizer que uma PPP, uma concessão, é como se fosse um martelo, é uma ferramenta. Ela pode pregar o prego ou ela pode quebrar o teu dedo, depende como ela for usada, né? Então, nós temos no Brasil, nos últimos 20 anos, um amadurecimento muito importante do marco regulatório. O que é o marco regulatório? Aquele conjunto de regras e relações interinstitucionais que possibilitam, né, a segurança para o investidor e a segurança para o usuário. O Brasil hoje, considerando a América Latina e a América Caribenha, está praticamente empatado com o Chile, que lidera essa questão, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já há alguns anos. Então, o Brasil hoje está num patamar de maturidade em relação a este marco regulatório. Isso significa que a gente pode e deve aprender com os erros do passado, para que a gente tenha projetos estruturados socialmente justos e economicamente viáveis, porque onde uma dessas pontas estiver desequilibrada, outro não vai ter investidor ou vai ser uma guerra social, como foi, o Paulo conhece bem, o período aqui das concessões de rodovias, que tinha toda uma circunstância macroeconômica do país naquele momento que levou àquele tipo de modelagem. Mas foi uma guerra no Estado, dividiu opiniões políticas durante muito tempo. Né? Sim. Então, me parece que... Inclusive a questão dos pedágios, principalmente na Serra Gaúcha, gerou a famosa até... praça de Farroupilha ali de... Isso, cidade de onde eu sou, Caxias, de onde né? eu sou originário. Mas a situação ali foi tão traumática que se gerou uma ojeriza permanente a iniciativa privada cuidando disso. E eu te diria, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que, nesse caso, o equilíbrio sempre é a melhor solução. Então, eu vejo também, eu concordo com o deputado, que hoje, para os municípios, né, e para os estados, inclusive para a União, numa situação de crise como nós vivemos no Brasil, né, crise política, crise econômica, para gerar emprego, nada melhor do que investir em infraestrutura. A gente não precisa inventar a roda, isso que o mundo desenvolvido faz há bastante tempo. Né? Gera muito mais rápido empregos em grande quantidade os investimentos em infraestrutura. Uma outra vantagem é a questão da diminuição do nosso custo logístico. O Rio Grande do Sul está na ponta do Brasil. Né? Sim. Tem uma dificuldade logística já pela própria situação geográfica. Entretanto, nós aqui no Estado usamos muito mais o modal rodoviário, secretário, o senhor que está chegando agora aqui, do que a média nacional. Nós usamos 88% da carga que chega no Porto de Rio Grande chega em caminhão. Sim. A média brasileira é 65%. Então, o nosso custo logístico é em torno de 20%, 22%. Em relação a tudo que nós produzimos, custa para transportar o que nós produzimos 22%. Sem contar a perda de carga, né? Estados Unidos é 6%, no Brasil é 12%, 14%, quer dizer. Então, para superar isso, me parece que é sim uma alternativa esse tipo de investimento, ou seja, e um terceiro elemento que eu também gosto de destacar, e abusando já do tempo aqui, já vou concluir com isso, é que... À vontade, né, além... não tem sinal aqui de 30 segundos, então, tá bem. Senão é cortado. Vai perder tempo de liderança. Não, que é bem tranquilo. Então, é a questão da diferença em relação à lei de licitações, e que quem já foi gestor sabe disso, porque a lei de licitações estabelece o seguinte: quem faz o projeto não faz a obra. Tu já demora um tempo para licitar o projeto. Demora um tempo para fazer o projeto.
depois tu vais licitar a obra. Qual é a primeira coisa que acontece quando o sujeito vai fazer a obra? O projeto está errado, precisa de um aditivo. Sim. Isso é muito mais caro do que qualquer taxa interna de retorno numa PPP ou numa concessão para a sociedade, entende? Então, o risco numa PPP e numa concessão, ele passa para o parceiro privado. E nós precisamos aproveitar isto, porque ele faz um investimento e ele assume a maior parte do risco, né? Cabe ao Estado, e por isso o governador Eduardo Leite, na minha opinião, fez bem, fiscalizar. Mas te surpreendeu? Não me surpreendeu. Não te surpreendeu. A mim surpreendeu, eu pensei que o governador ia segurar o problema. Eu fui aluno do pai e da mãe dele na Faculdade de Direito em Pelotas. Então né? conhece bem o estilo da família. Sim, eram boas aulas, né? O pai dele dava aula de Direito Constitucional e a mãe de Ciências Políticas, né? Então eu não me surpreendi, eu acho que ele fez o certo, porque isso gera, inclusive, também segurança para os novos empreendimentos que estão vindo a acontecer aqui no Estado. E convenhamos, né? Nós estamos falando de iniciativa privada. Se você está falando de iniciativa privada, obviamente você tem que premiar a eficiência e punir a ineficiência. E o consórcio vencedor da questão envolvendo o Cais Mauá era patentemente incompetente para gerir a coisa. Já não é nem o mesmo que venceu a licitação, já passou para outras mãos, quer dizer, isso me parece que atesta o contrário do que... Porque a iniciativa privada tem que ter segurança para investir, agora também o interesse público tem que ser preservado, tem que ter esse equilíbrio. E neste caso, como tu disseste, a toda vista tinha um problema de projeto, tinha um problema de concepção que levou também a essa ausência dos investimentos no prazo obrigatório. O melhor é romper o contrato. Né? Já tem decisão do STJ também. E não há o risco do limbo jurídico? Mas é que não vincula, né? Não há o que indenizar. Geralmente se discute se eu fiz algum investimento não amortizado nesse período. E não foi feito nada. Né? Pois é. Muito bem. Doutor Paulo, bem-vindo. Prazer recebê-lo. Boa noite. Muito obrigado. Minha voz continua piorando, só para alertar o público. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Eu vi a chamada do programa se as PPPs são viáveis para a sociedade ou um risco para a sociedade. Eu diria que isso depende de um fator que aqui no Rio Grande do Sul é muito acentuado. Aqui sempre houve uma radicalização política e ideológica muito forte. Há uma separação, quase que as pessoas não são adversários, são inimigos. Não é? Então, isso é um dos problemas aqui do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a questão das parcerias público-privadas, eu acho que é a única saída que existe hoje para o país, para o Estado, para o município, seja para quem for. Porque não existe dinheiro, todo mundo conhece a situação fiscal e orçamentária do município, do Estado, da União. Então, uma das saídas, porque nós precisamos investir em infraestrutura, isso é uma coisa imprescindível, não é? Nós temos uma malha rodoviária em péssimas condições. Se fala em rodoviarismo, a malha rodoviária pequena tinha que ser maior, é que não se tem os outros modais. Não tem o modal ferroviário e o modal de transporte fluvial, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, uma grande possibilidade, também não se utiliza. E aí o seguinte, a questão das parcerias, o empresário, ele está na iniciativa privada, ele visa o lucro, a intenção dele é entrar no contrato é ter a taxa de retorno em que pese se diga que esses contratos são contratos de colaboração entre a iniciativa privada e o governo. E o empresário, por outro lado, é a única fonte que ele tem para para ganhar dinheiro, para fazer obra e ganhar dinheiro e ter a taxa de retorno dele. Qual é o problema que está na raiz das dificuldades em relação às parcerias público-privadas? E aqui no Rio Grande do Sul, durante 15 anos nós vivemos isso que o João Domingues falou, que foi uma guerra e continua até hoje. E o problema é da alocação dos riscos. Isso é um grave problema. E daí surgem os riscos políticos, os riscos regulatórios, os riscos econômicos. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, no Programa Estadual de Concessões Rodoviárias, isso ficou nitidamente delineado. Surgiram teorias assim: a lei diz que a execução do contrato de concessão é feita por conta e risco do concessionário. Então, tudo que acontece no contrato, o concessionário tem que pagar.
assim. Ora, isso não é assim, isso se chama teoria do risco integral, isso não existe, não é admitido na doutrina nem na jurisprudência brasileira. Então, a questão central das PPPs é como é que esses riscos vão ser alocados. E aí você falou de uma questão do projeto. Qual é o problema que tem nisso? É a incompletude dos editais de licitação e a incipiência dos projetos, normalmente licitados com projetos básicos. Por isso dá o problema tipo que aconteceu na Farrapos ali, na passagem de nível da Farrapos ali. Os editais são feitos de forma errônea. Aí é o seguinte, a Constituição no artigo 37 fala nos princípios que a administração pública deve seguir, um deles é eficiência. Exatamente. O que é eficiência? Eficiência tem um conceito jurídico e tem um conceito econômico. Não é? O conceito econômico qual é? Antigo, se conhece há 300 anos. O dilema econômico. Os recursos são escassos e as necessidades limitadas. Como é que nós vamos fazer isso? Então, essas são as principais coisas. A alocação de riscos nesses contratos é fundamental. E aí precisa que os projetos sejam bem feitos. Claro que nas PPPs o projeto vai acabar passando para o parceiro privado, ele que vai fazer. Então, esse risco fica diminuído. Mas existem os outros riscos, e aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo claro disso, dos riscos políticos. O programa de concessões do Rio Grande do Sul começou em 97. Eu estava lá assinando o contrato lá em 97. O contrato foi em 98, a licitação em 97. Ora, o primeiro governo que assinou o contrato de concessão tinha que reajustar a tarifa quando iniciou a cobrança. O governo não reajustou. 97 foi o governo Brito. Tinha eleição logo depois, então já não foi reajustado. Aí entrou o Olívio. O que aconteceu? 3 ou 4 meses depois, o reajuste não foi concedido e o governo baixou um ato unilateral de redução das tarifas. Então, além de não conceder o reajuste, reduziu através de um ato unilateral. Insegurança jurídica, em outras palavras. Insegurança jurídica total. Isso é desestimulante para a economia. Coisa que há 300 anos, o Adam Smith, quando escreveu o livro dele, A Causa da Riqueza das Nações, já falava sobre isso. Por que aquelas empresas britânicas foram bem e as luzes espanholas foram mal? Porque existia segurança jurídica naquela época, segurança jurídica que não temos hoje aqui. Agora, doutora, esse é o problema. É curioso notar o seguinte, né? O senhor menciona aí o governo do PT, do Olívio Dutra. Não, todos os governos. Mas eu não vou fazer exceção. Não, eu sei que o seu objetivo não é, mas eu quero apontar uma curiosidade. A lei das concessões, a lei das PPPs, ela foi elaborada no governo petista. Entretanto, o PT do Rio Grande do Sul, em particular, sempre pareceu extremamente contra isso. É que aqui no Rio Grande do Sul, não sei no resto do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul fez concessão. Fez PPP. Se fez concessão por uma necessidade, mas a concessão e a parceria tem que ser feita por convicção, senão não dá certo. Porque depois o cidadão fica tentado a mexer no contrato. E aí não dá certo. Muito bem. Prazer receber também aqui o secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Thiago Barros Ribeiro. Bem-vindo, Thiago. Prazer recebê-lo no programa. Aliás, é o primeiro integrante da Prefeitura de Porto Alegre que vem ao nosso programa. Espero que muitos outros o acompanhem. Boa noite. Boa noite. Que eu seja o primeiro de muitos, Macalossi. Boa noite ao deputado José, ao Paulo, a João e a todos que nos assistem. Aliás, só uma curiosidade, meu primo Fernando Dutra foi secretário adjunto nessa mesma pasta, ele que mora em São Paulo agora. Conheço o Fernando, já conversamos longamente sobre as PPPs aqui do município. Muito bem. Mas eu começo com um sentimento de felicidade aqui, por ter ouvido o que os nossos 3 colegas disseram, porque eu acho que cada vez mais se diminui a dúvida sobre a necessidade de se realizar concessões, parcerias público-privadas, como uma forma de viabilizar investimentos que, de forma pública, seriam difíceis de serem realizados pela situação de restrição fiscal que não só Porto Alegre, mas em quase todos os municípios do Brasil vivem, mas que são importantes de serem feitos para viabilizar o desenvolvimento do país. E aí, passando um pouco pelo que cada um disse, né, o seu último a dizer, às vezes é bom porque você já acumula, às vezes é ruim se todos os anteriores a você falaram coisas importantes, sobra pouco para você dizer, mas eu acho que
O João acabou acessando alguns pontos interessantes, que é a necessidade de você, de um lado, olhar para o interesse público, olhar para o retorno social de uma parceria público-privada, porém sem esquecer a necessidade de gerar viabilidade econômica para o investidor. E eu acho que esse é um ponto que muitas vezes foi esquecido lá na primeira geração das nossas concessões. Eu costumo dizer que agora a gente está entrando na segunda geração de concessões, as concessões 2.0, e que elas aprenderam muito com os erros do passado. Um desses erros, que na minha opinião talvez seja o erro fundamental dessa primeira leva de concessões, é que sempre houve uma tendência de se olhar para o investidor privado com um certo grau de desconfiança, como se ele quisesse se locupletar de um bem público e a partir daí ter mas apenas até hoje retornos... nós ouvimos um monte de gente dizendo, eles vão lucrar, eles Exato. vão lucrar. Mas qual é o problema de Como lucrar? se fosse um crime Prejuízo lucrar, que é né? problema. Lucro nunca foi problema para ninguém. O ponto, Macalossi, é o seguinte, a gente não consegue viabilizar qualquer contrato de PPP se não houver ali uma margem de lucro para o investidor. Eu, enquanto investidor, se eu fosse um investidor, eu só ia me interessar para um determinado negócio se ele me oferecesse uma taxa minimamente atrativa diante das taxas de juros que eu poderia aplicar o meu recurso se eu deixar simplesmente parada num banco ou em qualquer tipo de título do Tesouro ou coisa do tipo. Então, eu que participei no próprio governo federal durante muitos anos do desenvolvimento do processo de concessões rodoviárias, aeroportuárias. Tu trabalhasse junto com o ministro Tarcísio. Eu estava junto na equipe do ministro Tarcísio agora, antes de vir para a Prefeitura de Porto Alegre, e antes disso cheguei a fazer parte, inclusive, da gestão Dilma Rousseff na equipe do Programa de Aceleração de Crescimento. Então eu passei por diferentes gestões e diferentes modos de enxergar as concessões. Como disseste, o governo PT realizou várias concessões. Sim. Mas é isso, eu acho que o amadurecimento na forma de se olhar para o modelo de concessão, e eu acho que isso hoje é uma coisa que é bem generalizada, não podemos falar do partido X, do partido Y, mas sim de um sentimento que é cada vez mais consolidado na sociedade como um todo, de que não adianta você construir, por exemplo, um modelo de contrato que ofereça uma taxa de retorno de 5%, porque ainda que as empresas entrem no leilão e consigam vencer a licitação, praticamente o primeiro ato delas vai ser pedir um reequilíbrio econômico-financeiro, porque ela não consegue se sustentar dentro daquele modelo. E aí quando você já inicia um contrato... Por que entraram, então? Porque elas sabem, e aí eu fico do lado do governador Eduardo Leite no caso do Cais Mauá, porque elas sabem que se elas pedirem, provavelmente elas serão aceitas, o pleito delas será aceito. Então você já gera uma seleção adversa desde o início do contrato. Mas aí nós entramos naquela velha história do capitalismo de risco zero, né? Quer dizer, eu sou o capitalismo de Estado, né? Exatamente, que é um câncer na vida nacional. Pois é. Os campeões da economia, os beneficiados por licitações, beneficiados por contratos. Né? E qual que é o nosso grande trabalho hoje? O capitalismo de compadrio, né, que diz o Luiz Zingales, aquele economista lá, ele diz que os grandes problemas do capitalismo de hoje em dia é justamente a falta de capitalismo, a falta de concorrência, a falta de poder para as empresas que fazem algo errado poderem quebrar e as empresas que fazem certo lucrem. É assim que tem que ser. Senão vira essa sacanagem aí, né? Exato. Aí vira compadrio. Se ali particular Estado, lucra com dinheiro público. E a partir da aliança com o Estado, crescem, se desenvolvem, se utilizando muito da máquina pública e da proteção que o Estado dá para um certo grupo de empresas, que é problemático para todo mundo, né? E é fundamental que atos como esse do governador Eduardo Leite demonstrem que há sim o risco de você perder o contrato. Se você por acaso entra num determinado negócio, você assume o risco caso você não seja bem sucedido. Então não é assim, uma vez você conseguiu vencer uma licitação, você tem garantidos 20 anos ali referentes àquela concessão. Porque se você faz isso, de fato, você cria um ambiente meio falso, né? Em que, na verdade, eu entro como empreiteira ou como uma concessionária, sabendo o que acontece, o que acontecer no final das contas, a grande mão salvadora do Estado virá em meu auxílio. E isso não pode mais acontecer. A gente tem que criar modelos que sejam mais viáveis desde o início. Então, vão gerar taxas de retornos que são maiores, que são compatíveis com qualquer atividade empresarial. E aí temos que demonstrar para a sociedade que se não for assim, o modelo não se sustenta. Então provavelmente a gente vai ter outorgas, por exemplo, né, valores de repasse ao Estado que não serão tão vultosos assim, justamente porque você precisa garantir algum retorno para a empresa, mas de outro lado você diminui o risco que o contrato ao longo do seu desenvolvimento ele tenha problemas. Esse é o ponto. Os contratos existem para ser cumpridos, né? Exato. Os contratos, quando feitos, eles
eles foram feitos para serem cumpridos, né? Como forma de segurança jurídica, como bem disse o doutor aqui, tem que ser cumprido. Se não cumprir, acho prudente o teu argumento de ser um demonstrativo de que se não cumprir o contrato vai se buscar uma rescisão. Então, Exato. já começo entrando dentro do assunto aí que eu não tinha estudado, já com uma opinião nessa linha aí, que os contratos servem para ser cumpridos. Muito obrigado aí por trazer isso. O governador elencou uma série de motivos para estabelecer aí a rescisão do contrato com o Cais Mauá. A gente pode tratar sobre isso? Tem A gente pode tratar sobre isso? Eu queria saber quais foram os motivos que ele deu. Eu vou, depois que nós voltarmos do intervalo, eu leio aqui, tem uma compilação, mas eu não tenho ela aberta aqui, mas eu posso pesquisá-la rapidamente para que a gente traga as razões que levaram o governador a rescindir o contrato. São 6, se eu não me engano. Assim, de cabeça não tenho elas, mas foram 6. Agora, é importante também frisar, Macalossi, que nenhum desses atos, digamos, mais extremos, como foi esse do governador, nenhum deles deixa de ser precedido por um amplo momento de negociação. Claro, não, ele segurou nas mãos dele durante um tempo, ele disse, eu vou segurar. Mas isso já vinha foi negociado no governo Tarso, foi negociado no governo Sartori e entrou o governo Leite agora, meio que todas as, vamos dizer assim, as chances, né, foram dadas. Exato. Não, o governador, acredito, fez o certo. Só o risco que eu coloquei na abertura do programa é de cair no limbo, né? Na disputa jurídica. Não, mas isso eu não acredito que vai acontecer, porque pode haver uma disputa judicial, mas não vai afetar a capacidade do governo de fazer uma nova parceria. Isso não vai acontecer. Agora, tu tocaste naquele problema de que o cara contrata com valores baixos porque ele quer depois já fazer a revisão do contrato, né? Então, isso é o problema da simetria das premissas. E isso é problema da incompletude dos editais. Quer dizer, não fica claro, cada empresa então resolve fazer de um jeito, não dá certo. E essa questão das concessões que foram feitas também no governo federal, no PP, eu trago como exemplo aquela daqui de Santa Catarina, da 101, que na época se dizia foi um sucesso a concessão. Por quê? Porque a tarifa era R$ 1,70, tá? E a taxa de retorno era 7,5% quando a Selic era 8%. Alguma coisa não fecha, alguma coisa estava errada e não deu certo. Tanto que a concessionária acabou saindo, teve que vender a concessão, ou quebrou, não sei exatamente, a espanhola, a OHL, passou para a Artérias, que agora nem sei se continua. Continua. Então é o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul também aconteceu problemas desse gênero, né? Erros, porque aqui a gente não tinha experiência. Agora eu vou fazer uma pergunta da minha região, lá de Farroupilha. Eu sei que quem nos assiste lá também gostaria de saber. Por que foi feito um pedágio? A gente tinha que pagar R$7 para ir, R$7 para voltar, num trecho de 12 quilômetros. Talvez fosse o pedágio, acho que foi o pedágio, o Guinness não descobriu, mas foi o pedágio mais caro do mundo. Não foi. Aí que está, isso não foi. Não foi? Não foi, isso que é o pior, viu? É o seguinte, ó, aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos um eu sou um cara a favor de pedágio, sou a favor da iniciativa privada. Sem dúvida. Sabe qual é o pedágio, até pouco tempo, o pedágio mais caro do Brasil? Era o da Freeway. Mas é um trecho muito maior, não é 12 quilômetros. Eu estou falando proporcional. Eu pego feliz. Guilherme, é o seguinte, eu vou responder a tua pergunta. Esse era sacanagem. A questão do Brasil aqui dos polos rodoviários. Sim. O que se fez com os polos rodoviários? Como o governo não tinha dinheiro para manter as estradas... Não, com certeza não tinha. Não, mas aí o que ele fez é o seguinte, ele pegou uma estrada com um alto volume de tráfego e botou junto uma estrada que não tinha tráfego nenhum. O que aconteceu? Aquela rodovia que tinha bastante tráfego, que era a R-122 em Farroupilha, estava sustentando as outras estradas que não tinham pedágio. Esse é o problema, é um subsídio cruzado ali dentro, entre as concessões. E o erro de concepção do programa aqui do Rio Grande do Sul. Prazo 15 anos, muito curto. Falta de investimento, não tinha duplicação de rodovias, era um pedágio de conservação. Eles passavam um asfalto sorrisal, assim, não que caiu uma água, pronto, evaporava. Não tinha duplicação de rodovias previstas. Isso. Por que não tinha? Não tinha ampliação de capacidade, né? O problema todo é o seguinte, onde é que tu põe praça de pedágio? Tu tem que pôr praça de pedágio onde tem tráfego alto, por isso Farroupilha. Tinha tráfego alto. Farroupilha, Caxias. Porque se tu botar num lugar que não tem tráfego... Agora, eu estou de acordo perfeitamente com o João Domingues e com o Tiago de que tem que haver um equilíbrio entre o valor da tarifa e a capacidade da população em pagar. Né? E quando isso se desequilibra, realmente dá problema. E quanto a cumprimento ou descumprimento do contrato, deputado, a maioria dos descumprimentos aqui no Rio Grande do Sul não foram feitos pelas concessionárias, foram feitos por
todos os governos. O Brito, o Tarso, o Olívio, esse de Caxias, o Rigoto. Rigoto. O Rigoto. Rigoto. São dois de Caxias. Sartori. O único governador que tentou resolver o problema foi Ieda. E eu não sou do partido dela. Duplica S. O que deu ela certo. pretendia? Duplicar as rodovias, baixar a tarifa. Era isso que ela pretendia, equilibrar os O contratos. plano dela era muito bom. Foi retirado da Assembleia porque a resistência, Tiago, foi tão grande que o governo retirou o projeto da Assembleia. Não conseguiu manter. Esses são os problemas. Mas tinha também na época um problema que mantinha o modelo de polos, né? E isso se mostrou, na verdade, quando eu disse no início aqui que a gente pode aprender com os erros, né? Sim, é lógico. É claro que ninguém estava mal intencionado com isso, né? Se buscou uma solução, como tu disseste, das rodovias com menor capacidade, juntar com as de maior capacidade. Agora tem um outro exemplo de uma situação que quase repete o Cais Mauá e o governo acabou recuando, que é a do zoológico. Qual era o problema do zoológico? Não tem viabilidade econômica, por isso que recuou. Mas eu quero te dizer por que não tem. Porque estava, inclusive, botando o preço de R$15 como teto, fixando um valor. Não, mas explica direito para o público, porque ele não vai entender o que é o R$15 por teto, assim, Hoje, é R$15 que vai servir para sustentar o leão, a zebra. Isso, hoje esse tipo de empreendimento, o nosso escritório está estruturando alguns projetos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive uma concessão de um parque em Gramado e algumas PPPs de iluminação pública. Tá? Os parques, eles têm que se viabilizar pelo ingresso que se cobra na portaria. Perfeito. Esse tema de receita acessória, garantir e viabilizar um empreendimento como uma concessão de um parque, isso vai dar mais incomodação e representa só 20% do total do faturamento. E ali no zoológico é quase nenhuma contribuição das receitas acessórias. Hoje nenhuma. Bom, o que o edital dizia? Que o ingresso ia ser R$15. O ingresso tem que estar dentro da estratégia comercial do concessionário, certo? Se ele botar R$100, não vai ninguém, ele vai quebrar. Agora, o problema é que ele já está saindo quebrado de cara com R$15. Mas é interesse econômico. Então, veja... Impressiona o estado do zoológico. Não, isso me impressiona. No caso do zoológico de Sapucaí, então houve esse recuo. Me parece bem interessante esse recuo para reformular o edital e vamos ver como é que ele vem agora. Outro que pode ter problema é o da rodoviária de Porto Alegre. Que também foi alvo de uma discussão aqui no Cruzando. Aliás, foi o único programa no estado do Rio Grande do Sul que debateu o problema da rodoviária. É que nesse tema, e aqui no Rio Grande do Sul, né, isso é mais latente. Tu falaste do artigo 37 da Constituição. Os órgãos de controle olham só para a economicidade. Então é uma pressão em cima de uma situação em que o empresário está lucrando e tem alguma maracutaia, tem alguma falcatrua ali dentro e, não é assim, certo? Então veja, tu acaba sendo levado a modelar um projeto que tem alto risco de viabilidade. Por exemplo, no governo Dilma, a questão de cravar uma TIR. De 5%, de cravar uma TIR. E o que é cravar uma TIR? A TIR é a taxa interna de retorno. Tu estabelece no contrato uma TIR de projeto, vai ser 11, vai ser 12, vai ser 8, vai ser 7, vai ser 5, certo? E teve um outro problema que foi estabelecer um conjunto de duplicações nos primeiros anos, né? Bom, até aí tudo bem, mas o que aconteceu? Os juros dispararam, o dinheiro ficou mais caro e as concessionárias não tiveram condições de honrar esses investimentos, certo? E para mim a grande incógnita que a gente passa a viver agora é a seguinte: o BNDES adquiriu uma outra função desde o governo Temer. O mundo todo, Canadá, própria Hillary e o Trump nos Estados Unidos sinalizando com a criação de um banco específico para investir em infraestrutura. O Canadá criou um, nos BRICS tem um banco criado para investir em infraestrutura. Da onde é que vai vir esse dinheiro? O BNDES está estruturando aqui a PPP de iluminação pública, mas o BNDES até agora não financiou nenhuma PPP, nem que ele tenha estruturado outra. Então, o BNDES vai virar uma estruturadora de projeto? E agora o governador Eduardo Leite apontou que o BNDES vai dar a consultoria para as privatizações. Nós precisamos responder essa questão. Esse recurso vem da onde? Porque se ficar... Hoje nós temos 106 trilhões
De 106 trilhões de dólares que são administrados em fundos de investimento. Dinheiro tem. Sabe quanto que é investido em infraestrutura desses 106 trilhões? 1,16%. Mas justamente por quê, João? Porque o investidor sério, quando ele pega um modelo que ele vê que está absolutamente direcionado, que ele vê que a TIR do modelo não é algo condizente com a prática de mercado de nenhum setor concorrente, ele não entra ali. Entra o investidor que ele não vai conseguir captar esse tipo de dinheiro que está disponível, porque quando ele tentar, por exemplo, no fundo internacional a captação disso, o fundo internacional vai olhar para o modelo e vai falar, não, mas isso daqui não se sustenta. Com esse modelo que está aqui, você não vai conseguir vida longa neste contrato. E aí tem alguns pontos que você falou muito bem. E eu acho que um deles passa também pelos órgãos de controle, mas os órgãos de controle são apenas consequência de uma cultura de desconfiança que é típica do brasileiro, né? O brasileiro é o povo mais desconfiado do mundo. Ele sempre acha... ao Rio Grande do Sul. Ele sempre acha... Nós somos o mundo. Aqui é mais ainda. Sirvam de modelo as nossas fações. Né? Ele sempre acha que o Estado acha que o investidor está querendo fazer alguma coisa que é contra ele e vice-versa. Os órgãos de controle no Brasil nada mais são do que consequências disso. O gestor público no Brasil, ele é muito pouco livre para aplicar soluções que sejam inovadoras. Está se referindo, por exemplo, às agências reguladoras? As agências reguladoras também, só que menos. Porque as agências reguladoras, de uma forma ou de outra, elas têm adotado, ainda que algumas com uma maior velocidade, outras com uma menor velocidade, mas elas têm adotado as melhores práticas regulatórias. Elas têm evoluído ao longo do tempo. Eu ouvi muitas críticas às agências reguladoras que se transformaram assim, mais ou menos assim, em verdadeiros encontros e negociatas entre é o que eu digo. Houve este momento. O Banco Interamericano tem um observatório, que é esse dado que eu usei, que nós estamos praticamente empatados com o Chile em maturidade de marco regulatório. Essa interinstitucionalidade envolve, por exemplo, um Tribunal de Contas da União do Estado, envolve uma agência reguladora, envolve o Ministério Público, envolve controle social. Né? Tem havido um melhoramento técnico muito destacado das agências reguladoras brasileiras, de modo geral. É óbvio que algumas se destacam mais, outras se destacam menos, mas eu acho que a linha nesse sentido das agências ela é uma linha ascendente. Embora tenhamos no Brasil, por exemplo, algumas coisas que são as famosas jabuticabas brasileiras, no governo federal a agência reguladora é poder concedente. Acreditem os senhores ou não. Quem assina um contrato de concessão rodoviária lá em Brasília não é o Ministério da Infraestrutura, é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Exatamente. Não existe uma agência reguladora ser o próprio gestor do contrato, ela está regulando o próprio contrato que ela assinou. Então o Brasil a gente ainda tem que lidar com... Por que foi feito isso? Para lidar justamente com riscos gerados pela gestão do contrato pelo Ministério dos Transportes à época, ou seja, pela desconfiança na idoneidade dos gestores do contrato do Ministério. Então, no final das contas, o TCU ou o TCE ou os associados municipais, em São Paulo a gente tem o TCM, né? Sim. Eles também são filhos desse ambiente, eles também olham para aquilo com todo aquele esmero, porque eles têm a premissa de que alguém estará fazendo alguma coisa errada na gestão daquele contrato. E aí eu acho que um ponto importante, se a gente quiser avançar em contratos mais inovadores, mais fluidos, que permitam soluções melhores para todos os envolvidos, eu acho, e isso é um tema muitíssimo polêmico, que talvez valesse um Cruzando as Conversas só para tratar desse tema. Vamos lá. Os órgãos de controle talvez também não merecessem ser responsabilizados caso eles façam algum tipo de apontamento equivocado, porque quantas vezes um projeto às vezes não é suspenso, uma obra não é interrompida e lá na frente se verifica que aquele apontamento do Tribunal de Contas estava equivocado. Sim. E aí você perdeu anos de obra, você perdeu recursos públicos porque aquelas obras que tinham sido feitas se deterioraram ao longo do tempo e ninguém responde por isso. Se o gestor público executivo, ele por um acaso, ainda que de boa fé, cometa algum ato administrativo equivocado, provavelmente ele responde com o próprio CPF. Se o órgão de controle comete o mesmo erro, ele não responde. Nós vamos ter que ir para o intervalo. No retorno do programa, nós vamos falar aí ainda sobre tudo isso. Eu vou ler aqui as razões para que se tenha decidido pela rescisão do contrato com o Cais Mauá. Então, fiquem ligados para a nossa volta, não deixe de mandar a sua mensagem. Nós temos aqui já algumas manifestações, eu vou lê-las na sequência. E depois eu vou perguntar também para o Giuseppe
como é que ele está vendo aí o processo de privatização das 3 empresas. Nós estamos falando também da atuação do setor privado através não apenas de concessão, mas da compra, né, de áreas e de empresas que são públicas. Voltamos em seguida. De volta aqui na RDC TV, hoje com o Cruzando as Conversas, falando sobre concessões e privatizações no estado do Rio Grande do Sul, soluções que a iniciativa privada pode trazer também para o setor público. Nós temos a presença no programa do deputado pelo Novo, o deputado estadual Giuseppe Riesgo, o advogado e ex-secretário estadual de Infraestrutura e ex-diretor de Planejamento da EPL, Empresa de Planejamento e Logística, João Vitor Domingues, o economista, advogado e consultor de empresas, Paulo Oyama de Macedo Silva, o economista e secretário de Parcerias Estratégicas de Porto Alegre, Thiago Barros Ribeiro. E eu gostaria de convidar todos os nossos telespectadores para, neste domingo, dia 2 de junho, aqui na RDC TV, assistir ao vivo a 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, Unimed, a partir das 6h30 da manhã. É cedo, mas de manhã cedo nos domingos é que é um horário tradicional desse tipo de esporte. Então, vamos acordar cedo aí não apenas para correr, mas também para prestigiar os atletas que vão se reunir aqui na capital. Narração do nosso querido Paulo Brito. Teremos entrevistas ao vivo com os maratonistas, além de comentários do Ribeiro Neto e a qualificada cobertura da equipe de profissionais aqui da RDC. Então, domingo, a partir das 6h30 da manhã, bem cedinho, esquenta o teu mate, liga na RDC TV e acompanhe a Maratona de Porto Alegre, aqui, Maratona Internacional que vai se realizar. Primeira vez que a Maratona vai ter cobertura com toda a estrutura da RDC mobilizada aí para trazer para vocês esse evento esportivo importantíssimo que ocorre aqui na capital. Então, estão todos convidados a assistir. O Rômulo, produtor do programa, e que esteve lá hoje fazendo a cobertura do anúncio do governador, tem a matéria, deve estar no site da RDC, acessem www.rdctv.com.br. Se não está lá ainda, vai estar em breve, detalhando aí, inclusive com a matéria que foi feita em vídeo no jornal da RDC. Ele trouxe aqui para nós os 6 pontos, Giuseppe, que levaram o governador a rescindir o contrato. Então vamos lá, eu vou ler. Ausência de obras relevantes e descumprimento de prazos. Nem o projeto executivo, que deveria ter sido entregue em no máximo 120 dias a partir da assinatura do contrato, foi apresentado. Só foi apresentado o projeto executivo referente à reforma dos armazéns, fase 1. Quanto aos demais setores do complexo, não houve apresentação das licenças nem do projeto executivo. Não atendimento da qualificação econômico-financeira. Em 2017, o patrimônio líquido do Cais Mauá já era negativo, sendo que o contrato exigia que, durante toda a execução do contrato, o consórcio comprovasse patrimônio líquido de, no mínimo, 9 milhões de reais. A própria empresa alegou que não conseguiu executar as obras licenciadas na primeira fase por falta de dinheiro. Não pagamento do arrendamento, que passa de 6,7 milhões. A empresa pediu suspensão dos pagamentos e perdão da dívida acumulada por não ter obtido receitas em mais de 8 anos. Não obtenção de licenças. O projeto contempla 2 setores. A empresa sequer obteve licenciamento para as obras do setor 1, gasômetro. Em relação ao setor 2, armazéns e docas, após mais de 8 anos, obteve licenciamento apenas para a parte dos armazéns. Além disso, parte das licenças concedidas já está com o prazo de validade expirado. Falta de manutenção dos armazéns, especialmente do A e do B. A situação foi atestada pela equipe de fiscalização do contrato, que notificou a empresa. O descumprimento do contrato, neste ponto, está criando potencial risco à integridade física das pessoas que circulam pelos arredores. E sexto, problemas de vigilância, ausência de controle de ingressos e o pouco zelo com a segurança do patrimônio público histórico são violações contratuais de forma a manter a conservação dos bens públicos entregue aos cuidados do consórcio. Então tá aí. Fica para ti. Obrigado. Quem é que concede essa licença, será? Prefeitura? É a prefeitura? Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao próprio Estado, né? Tem tanto o Estado quanto a prefeitura concedem deve ter licença. licenças ambientais também, uma série de licenças desse tipo, né? Então tá aí.
Legal, Giuseppe, vou guardar. Vamos falar um pouco aí agora sobre as privatizações que o Estado ambiciona obter com a autorização da Assembleia. O governador essa semana esteve lá, protocolou pessoalmente. Qual que é a sua avaliação e até quando tu acha que a Assembleia resolve? É 30 dias, né? Acha que vai ser aprovado com facilidade? Só a avaliação e os projetos em si. Vamos lá, eu acredito que, primeiro a parte das privatizações em si, né? Qual que é a minha opinião sobre Privatização é diferente de concessão. Isso é algo que se tenta muito fazer. Às vezes, quando a gente fala em concessões e parcerias público-privadas, quando uma pessoa tem um ranço ideológico muito grande com isso, ela já chama de privatização e já quer botar a pecha de privatização, mas não é diferente. E agora, mas a CE, a Sulgás, a CRM, o governo quer privatizar, ele quer vender. Embora lembremos que nem sempre privatização é ruim, né? Porque essas pessoas utilizam isso para falar que privatização é ruim. Essas pessoas que usam esse tipo de... As privatizações são muito melhores que as concessões. Mas privatização é ótimo. Por mim, eu privatizava todas as empresas do Estado. Eu vendia todas, até o Banrisul. Vendia todas. Mas, enfim, na minha visão é o seguinte, essas 3 empresas, elas estão sendo privatizadas agora, mas a questão é que essas 3 empresas, se elas não forem privatizadas, elas vão passar por problemas gravíssimos. A CE, se ela não for privatizada, ela corre o risco de perder a concessão, que é o único patrimônio da CE. A CE é uma empresa que tem um patrimônio líquido de 2 bilhões negativo, ou seja, explicando para o ouvinte, se vender tudo que tem na CE, se vender até os parafusos dos caminhões da CE, ela ainda deve 2 bilhões de reais. Então, a CE é uma empresa que está indo à bancarrota. Se a gente não vender ela agora pelo valor da concessão, que é o que ela vale, não vai mais existir CE em 2 anos. A Sulgás e a CRM são empresas um pouco diferentes. Elas não dão um prejuízo bilionário que a CE dá. A CE, só em 2018, deu 1 bilhão. A CE Distribuição deu 1 bilhão de prejuízo em 2018. 989 milhões, para ser mais preciso. E a CE, Geração e Transmissão, dá lucro. Aí o pessoal fala, mas a CE dá lucro. Claro, a Geração e Transmissão dá lucro. De 100 milhões por ano. E a distribuição dá prejuízo de 900 milhões por ano. Não fecha a conta. Agora, a Sulgás e a CRM são outros problemas. Elas não dão um prejuízo que nem a CE. A Sulgás é uma empresa lucrativa e a CRM também. Só que o problema é que a CRM ela tem só um cliente. E esse só tem um contrato. E se a CRM e a Sulgás não fizerem investimentos massivos nos próximos anos, elas também vão perder um valor muito grande. E o Estado não teria capacidade de aportar. Não tem que fazer. Não tem como investir nessas empresas agora. Elas não têm capacidade de investimento. O Estado não tem capacidade de investimento. A CE vai quebrar, vai perder a concessão se não for feito. Então, a solução que tem é privatizar elas agora. Só que eu acho isso um erro. Privatizar agora? Não. Eu acho um erro privatizar só porque está mal. Mas a razão não importa. Tem que privatizar. Por mim, privatizava o Banrisul agora. O momento de privatizar o Banrisul é agora, que ele está bem, que ele está indo adiante. Você pode vender bem, pode ganhar um monte de dinheiro vendendo o Banrisul agora e ele pode crescer mais ainda, ele pode deslanchar no mercado. Lógico que não. Óbvio que não. Eu devo dizer que eu concordo com a avaliação do deputado, mas é óbvio que não passa. É lógico que não passa. Até porque o governador prometeu que não ia vender. Eu entendo, não vejo problema. Eu tenho essa visão, posso... Mas você foi eleito com essa visão? Fui, eu deixei claro durante a campanha. Não, mas isso está bem. Eu acho que está bem. E só para encerrar, então, a minha visão política, se vai ou não vai passar, se vai conseguir ou não vai conseguir. O que me parece, o governador já conseguiu o mais difícil, que era tirar a necessidade de plebiscito para vender essas empresas. Isso era o mais difícil, que era um quórum qualificado de 60%. Isso é difícil. Agora, vender as empresas não vai ser difícil. Desde que ele apresente uma modelagem bem feita. Tem que ser bem feito isso, também não dá para fazer de qualquer jeito. E a modelagem, o projeto de modelagem vai vir antes da autorização ou depois? Porque... Você obtém a autorização e faz uma modelagem de quinta categoria... Pelo que eu entendi, não, porque nem tem como fazer isso, pelo que eu entendi. Só depois? Porque o BNDES vai fazer isso e o prazo é longo. O que acontece... Foi o que o governador me respondeu numa pergunta que eu fiz para ele. Eu estava ajoelhado diante do governador, porque estava aquele monte de microfone assim junto. O pessoal filmando, tive que ficar ajoelhado, parecia que estava lá rezando. Nestes casos... Perguntei para ele, o que o senhor espera reunir de recursos aí com as vendas? Ele falou, 2, 3 bilhões, mas não dá para falar, porque senão tu espanta o investidor. E ele está certo. Até e ele tá desvaloriza certo. a empresa. E ele está certo, tu não pode falar que tu vai vender a um preço baixo, senão tu desvaloriza, tu não pode falar que vai vender a um preço muito alto. Então, fica nesse limbo, sabe? Mas eu acredito que vai passar e vai ser privatizado sim. Mas eu acho que agora eu sou a posição minoritária aqui na mesa. Tu é contra privatizações? Não é que eu sou contra privatizações, eu acho que cada caso é um caso. Né? Vamos lá. Então vamos lá. Estamos aqui para debater, eu acho que está João? muito correta a tua posição, muito transparente, é isso. Você tem uma posição ideológica assumida, que no sentido de que não tem que o Estado ter estatal, certo? Certo. Bom, por outro lado, tem outras posições que dizem, né? Sou contra a privatização. Também posições ideológicas. E eu digo de novo, nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Veja bem, no caso da CE, né, que tem essa situação que o deputado bem levantou,
Duas perguntas se impõem serem respondidas nesse processo de privatização. A primeira é, com quem ficará o crédito daquela ação que hoje deve estar em torno de 8 bilhões de reais que a CE tem para receber e já transitou em julgado, né? Isso é uma questão. A segunda, eu não tenho uma resposta. Está lançando as perguntas. Sim, estou pensando sobre isso. O governador trouxe isso depende da modelagem. Sim. Pode ficar com o Estado, pode ficar com isso. Depende da modelagem, justamente por isso. Sim, Os a críticos dívida das privatizações dizem que se vende sempre o filé mignon e a carne do pescoço fica pro Mas Estado. não é só por isso, não é só dizer, isso é o passado recente Mas do eles Brasil. podem estar veja bem. certos dependendo da modelagem. Exatamente, E nesse ponto a gente claro. tem que conceder isso para eles. Claro, existem boas privatizações. Tem que ver, existem exato. más Mas então, é isso que eu quero tentar, de uma maneira didática, explorar. A questão da dívida trabalhista. Os exautárquicos fica com quem? Certo? É grande o passivo. Veja, nos anos 90, nós passamos por um processo de privatização no Brasil, onde se dizia que era o processo que iria diminuir a dívida pública. E que era necessário, e tinha toda uma discussão de setores estratégicos, do papel do Estado, e que, bom, o que aconteceu? O Brasil gastou 89 bilhões para deixar as estatais em condições de privatizar e arrecadou 87. E a dívida pública triplicou. Tá? Agora, o ministro Paulo Guedes disse que espera arrecadar 70 bilhões de reais com a privatização das estatais. Tá? Notícia de março. O lucro das 8 principais estatais no ano passado, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, foi em torno de 75 bilhões. Então, é justo eu vender as minhas 8 principais estatais pelo valor do lucro de um ano? Mas sabe que é um erro falar isso, né? Do lucro das estatais. Esse lucro vai direto para o Caixa do Estado, por acaso? Aí tem outro ponto do problema, outro problema da privatização dos anos 90, bem colocado, deputado. Nos anos 90, a privatização foi, o dinheiro arrecadado foi para uma espécie de caixa único. Aqui no Rio Grande do Sul, e aí se eu sou a favor ou contra a privatização da CE, eu te digo depende. Responde essas duas primeiras perguntas, o governador tem que responder para a sociedade gaúcha, e uma terceira, que é essa que o senhor coloca muito bem. O dinheiro arrecadado vai para onde? Pela legislação nacional de desestatização, que o secretário conhece bem, deveria ir para um fundo de combate à pobreza e para um programa de desenvolvimento econômico com combate às desigualdades regionais. Está lá na lei, certo? O dinheiro que nós vamos arrecadar com a privatização da CE, ele vai para o caixa único, aí nós vamos enxugar gelo, ou ele vai para gerar mais riqueza para o Estado? Desculpa, qual lei que é? A lei da desestatização, a lei federal. Mas a lei de responsabilidade de recuperação, como é que é? Lei de responsabilidade fiscal? Não. Recuperação judicial, tu está te referindo? Não Também. é essa lei. Fugiu a lei. Fugiu a lei, agora tem que lembrar. Mas aproveitando, eu gostaria Quanto de... O regime de recuperação Enquanto ele fiscal. lembra. A lei do regime de recuperação fiscal ele não exige que seja utilizado esses recursos de desestatização para pagamento de dívida? Mas me parece que neste caso está errado. Mas se eu não me engano, a exigência é que seja, caso o Estado esteja numa situação como o nosso, só se aplica o inciso que exige que seja pago dívida. No caso, não tem nem o que o governador escolher nesse caso. Nesse No caso... caso, iria para o Caixa Único? Ele vai para pagar as dívidas. Não, para caixa único não, pode ir para questão previdenciária, pode ir na questão dos precatórios, né? Entende? Mas isso aí já é decorrência de um modelo que está, claro, a legislação federal e que está impondo aos estados. A legislação que eu citei é a legislação da desestatização dos anos 90, a lei federal, que vale para a União, vale para a União, não vale para os estados e municípios. Mas isso traz uma questão importante, para onde que vai o dinheiro. Claro, Sim, com claro. certeza. Uma coisa que eu, desculpa me intrometer mais uma vez, mas uma coisa que eu acho muito, é uma distorção nesse debate sobre privatizações, porque existem muitas situações em que se diz, a empresa X dá lucro de tanto, a empresa Y dá lucro de tanto, como se esse dinheiro fosse direto para o caixa do Estado. Esse dinheiro não vai direto para o caixa do Estado, esse dinheiro é da empresa, o caixa da empresa é um, o caixa do Estado é outro. Então não me parece ser uma realidade. Outra coisa ainda, empresa privada que dá lucro paga imposto.
Então, quanto mais lucro dá uma empresa privada, mais dinheiro o governo ganha também. Então, parece que se a empresa pública dá lucro, vai direto o dinheiro para o caixa do Estado, e se a empresa privada dá lucro, esse lucro vai ficar só com a empresa privada e não vai pagar imposto. Então, concordo com o senhor nos pontos que o senhor colocou, mas existem alguns debates com outras pessoas que fica parecendo isso, sabe? Fica no ar, assim, que a empresa privada vai levar todo o dinheiro para ela e o Estado não vai pegar nada com imposto, e parece que a empresa só uma pública frase vai para lhe ajudar, colocar tudo que no eu acho que a Estado. grande questão Isso me deixa louco, setor estratégico versus estratégia de Estado. Então, mas aí eu acho que a gente tem Agora, que tem um colocar... ponto que eu acho importante que o José tocou, que é a questão do imposto. As empresas que foram privatizadas nos 90 em nível federal, e daí pode citar inclusive Vale do Rio Doce... Não é um bom exemplo, né? Não, em relação ao serviço que está prestando, nós vemos aí casos lamentáveis que ela devia ter sido punida com mais rigor do que vem sendo. Agora, eu estou falando só em relação a dinheiro que pode ser inserido na conta daquilo que ela apresentou de serviços prestados. Investimentos todos feitos, são bilhões de reais pagos de impostos ao longo do ano, né? Quer dizer, ela gerou impostos pelos investimentos que fez, pelos serviços que prestou e tal, e muitas vezes isso não é contabilizado por aqueles que criticam as privatizações como retorno da privatização. A Vale foi um ótimo exemplo de privatização. Porque todo mundo fala assim, foi privatizado por preço de banana. Pode até contestar o valor, mas o fato é que deve ser contabilizado também os impostos que foram gerados, porque na época em que a Vale era estatal... Mas é justamente isso. A Vale, logo depois que ela foi privatizada, o que ela pagava de impostos era maior do que ela tinha de lucro quando ela era estatal. E acho que temos alguns pontos aqui também. Primeiro é essa coisa de a gente pegar uma estatal depois de privatizada, pegar os números dela hoje e supor que seriam esses números que ela estaria gerando caso ela não estivesse se ela não tivesse sido privatizada. Que é claramente uma falácia isso, né? Você tem um histórico da empresa enquanto ela era estatal e aí isso é uma quebra clara no momento que ela é privatizada. Não tem como a gente supor que a Vale... Hoje, por exemplo, se ela fosse estatal, estaria gerando os mesmos resultados de lucros e de arrecadação de impostos, caso ela se mantivesse como estatal. Acho que um outro problema é a gente fazer algum tipo de congregação dos lucros das maiores estatais sem apontar qual é o lucro de cada uma, né? Porque, de fato, o que acontece? Boa parte desse lucro, imagino eu, deva ser gerado pelos bancos públicos, que geram realmente um lucro muito grande, e aí não é privilégio de um banco público que está sendo bem gerido. Ele acaba gerando lucros pelas atividades comerciais que ele acaba realizando, assim como os bancos privados. Esse é um outro ponto. E aí, recuperando uma coisa que eu acho muito interessante que o deputado falou logo no início da fala dele, tem uma coisa que no Brasil a gente não faz muito, que é avaliar qual é a melhor hora para se privatizar. A melhor hora, embora hoje, por uma questão de extrema necessidade, se fale muito mais em privatização do que se falava no segundo governo do presidente Lula, por exemplo, mas era lá o momento de privatizar. Porque lá o Brasil estava num bom momento econômico, essas empresas estavam... Imagina o valor de mercado que uma Petrobras tinha ali entre os anos 2006 e 2010... em relação ao valor de mercado que a Petrobras tem hoje. Você está falando basicamente que não faz sentido essa argumentação utilizada muitas vezes pela esquerda de que os governantes pró-liberalização ou os governantes pró-desestatização se utilizam de mecanismos governamentais para sucatear empresas e daí vendê-las. Claro que não. O que acontece é justamente o contrário, Macalossi. O que acontece é... A empresa não responde, tá? Não é uma pergunta. O que acontece é uma parte. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, as empresas privatizadas, as empresas estatais que chegam a uma discussão sobre uma eventual privatização, em geral elas estão num estado de gestão que já é muito falho. Isso não significa que aquela empresa ainda não esteja dando lucro. Pode até ser que por ela lidar com algum setor que é altamente lucrativo, ela continue dando lucros. Isso não interessa que ela está sendo isso não significa que ela esteja sendo bem gerida pelo setor público. De toda a minha experiência dentro do setor público, eu tendo a achar que a gestão privada é mais eficiente simplesmente por um primeiro ponto. Ela não precisa lidar com toda a burocracia envolvida no setor público. Esse é um primeiro ponto que tende a fazer uma empresa qualquer, de qualquer setor, ser mais eficiente estando gerida pelo setor privado do que pelo setor público. Não estou falando nem da competência dos gestores que estão de um lado e de outro e nem das intenções de uns e de outros. Esse é um ponto que se esquece um pouco. E aí eu acho que o ponto
prós-mercados ou os menos afeitos à gestão privada de todos os tipos de setores, né, que tem essa argumentação dos setores mais estratégicos e tudo mais, de interesse nacional, acabam desqualificando esse ponto que é fundamental, que é o seguinte: qual é o conceito por trás disso? Acreditamos que a gestão privada é mais eficiente que a gestão pública? Se essa é uma crença, e eu acho que temos elementos factuais suficientes para acreditar que essa, na maioria das vezes, é a situação que acontece, então temos que, ao menos, discutir a ideia de privatização de uma empresa. Ao menos discutir e colocar isso na mesa no momento que aquilo seja mais rentável para o país. Aí o que acontece no Brasil? A gente espera o país entrar numa recessão, entrar numa situação de absoluto gargalo fiscal, para a partir daí a gente começar a discutir uma empresa absolutamente em crise, a privatização daquela empresa. Ela poderia ter gerado muito mais dinheiro para o Estado e, consequentemente, serviços para o cidadão, se a privatização dela fosse discutida no momento de boom do país e não no momento de crise. Perfeito. Nós vamos fazer um intervalo e depois o João vai dar o seu apontamento em relação a essa provocação que eu fiz. E também eu vou abrir aqui... Essa contundente provocação. Sim, sem dúvida. Mas é que o apresentador tem um estilo contundente. O Dr. Paulo Oyama também vai falar que não falou nesse bloco. É isso, nós vamos Paulo. fazer intervalo e nós voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. E eu volto para que o João tenha a oportunidade de responder a minha contundente provocação. Vamos lá, João. Palavra. Eu vejo o seguinte, né, que isso está na base, né, essas divergências de uma concepção de modelo de desenvolvimento econômico. Né? Então, quando eu fiz essa provocação também, né, antes de tu fazer a tua, de que a gente deveria responder esta disjuntiva, estratégia de Estado e setores estratégicos, né? Porque daí vem aquela frase do mal, não me importa a cor do gato, desde que ele caça o rato, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a base produtiva é muito forte em cooperativas, agricultura familiar, etc. Nós temos uma carência da qualidade da energia elétrica entregue no meio rural. Toda a legislação, marco regulatório, contratos, obriga a RGE ou a CE a investir em qualidade da energia elétrica no meio rural. Onde é que eles investem? Onde dá mais lucro. Onde já dá mais lucro, onde é mais fácil investir, onde é mais barato investir, talvez não seja onde eu preciso investir dentro de uma estratégia de desenvolvimento econômico a partir de um diagnóstico da minha base produtiva. Porque lá no rincão, o produtor de leite, se ele liga o chuveiro, cai o resfriador. Ele não tem como ter um resfriador de leite. E o que isso impacta? Impacta que ele não consegue aumentar a sua produção. E o leite, no setor da agropecuária, é o que dá renda mais rápido para o produtor rural, certo? Uhum. A questão da Sulgás. O que vem primeiro? Eu vou planejar um distrito industrial que vai ter como sua base energética o gás. Por quê? Nós já discutimos aqui no início do programa que o Rio Grande do Sul tem um problema de custo logístico, certo? Hoje o empreendedor que vai instalar uma indústria, o que ele vai analisar? Mão de obra, custo logístico, energia boa e barata e se ele tem condições de escoar a sua produção, certo? Uhum. Bom, eu estou lá com um programa de criar distritos industriais, Passo Fundo, etc. E eu preciso de gás. Mas eu não tenho ainda uma empresa instalada lá. Mas se eu tiver o gás, talvez eu tenha. A empresa privada, a Sulgás privatizada, vai levar o gás lá e esperar este tempo de maturação desse projeto, criadas as condições para que isso aconteça? Ou não? Por isso que eu preciso de empresas estatais. Ou que eu tenha uma regulação e um contrato construído de tal maneira, e aí pode não ser interessante para o parceiro privado, que ele tenha que suportar esse tipo de questão. Por isso que na Sulgás, eu particularmente defendo, deputado, e meus colegas, secretário e o Paulo, que talvez a alternativa seja fazer uma
PPP administrativa dentro da Sulgás, onde o parceiro privado venha para a Sulgás, aporte esse capital necessário para esse tipo de investimento e se remunere ao longo dos 30 anos. Porque eu preciso ter, na base disso, uma estratégia de desenvolvimento para o Estado. Então, se a CE for privatizada e continuar sem investir na qualidade da energia elétrica no meio rural, para mim, tanto faz, tanto fez. Nós continuamos com o mesmo problema. É como é que eu crio as condições para dar o salto de qualidade na minha base produtiva. Doutor Paulo Oiano. Eu queria retomar um pouquinho a pergunta do programa sobre a viabilidade ou risco das concessões. O que nós tínhamos até pouco tempo atrás? Tínhamos apenas a concessão comum, que é diferente das parcerias público-privadas, que é mais recente a legislação das parcerias público-privadas. Na concessão comum, que foi utilizada aqui no Rio Grande do Sul e é utilizada no Brasil inteiro para as rodovias, a maioria são concessão comum, o governo não precisa pôr dinheiro. Todo o projeto é suportado pela cobrança da tarifa que é feita do usuário da rodovia ou de qualquer outro serviço que for objeto de concessão. Bom, aí surge a lei das parcerias público-privadas e traz dois novos tipos de contrato, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa, que ele acabou de falar, e o senhor falou numa questão que me chamou a atenção, a questão dos presídios. Qual é a primeira viabilidade? A melhor viabilidade que nós temos é a concessão comum, porque o Estado não precisa pôr dinheiro. Depois, na concessão patrocinada, aí é um misto de cobrança de tarifas do usuário e aporte do governo. Já começa a dificultar. O governo, na concessão patrocinada, já vai ter dificuldade, vai ter que aportar dinheiro, vai ter que conseguir contrapartida para o privado, para o parceiro privado, e depois, por último, vem a concessão administrativa. Na concessão administrativa, todos esses projetos são de longo prazo, valores altos, de alto risco. Na concessão administrativa, o parceiro privado não bota dinheiro, é só o parceiro público. E aí, o exemplo que se dá na concessão administrativa mais comum na doutrina é a concessão de presídios, que você tocou. Então, por que é a concessão de presídios? Porque aí é a característica da concessão, é o uso do bem direto ou indiretamente pelo poder público, no caso dos presídios, o uso direto dos presidiários, o uso indireto do governo, mas só o governo bota dinheiro. Então, a viabilidade da concessão patrocinada é muito restrita. E, de modo geral, as concessões e as parcerias, elas é uma lei antiga já, pode-se dizer que é antiga, e não decolou. Por que não decolou? Por causa dos riscos, por causa do problema do fundo garantidor que foi instituído na lei, e eu não sei quais estados têm fundo garantidor. Aqui o Rio Grande do Sul não tem, São Paulo não sei, a Prefeitura de São Paulo tem. Tem uma coisa que o Rio Grande do Sul não tem, é fundo. Pois é, e garantidor, fundo só um buraco. E garantidor mais ainda. E existem outros problemas, eu vou citar só um tópico da lei das parcerias aqui, para a gente sentir a dificuldade que é a questão dos contratos de parceria público-privada. Diz a lei que é assim, o compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Quer dizer, baixa o custo do financiamento que o parceiro privado toma, então há um rendimento. Aí tem que dividir isso com o governo. Como é que isso vai ser calculado? Tu tem ideia, Tiago? Tu tem ideia de como isso vai ser negociado entre o parceiro público, a divisão dessas economias dentro do contrato? É complicado isso, né? Então, eu tenho dúvidas nas concessões administrativas, eu acho que não vão sair. As patrocinadas, acho que tem chance realmente, acho que é uma viabilidade, não tem outra alternativa para a sociedade, tem que fazer.
Não tem outra Doutor alternativa. Mena, se me permite. Diga. O senhor comentou da concessão administrativa como exemplo de concessão para presídio. Né? Eu estou com um projeto na Assembleia que ele faz a outra concessão que o senhor colocou. A concessão comum? Concessão comum. Para é construção e gestão de presídios. Isso é um tema importante, porque no Rio Grande do Sul, atualmente, os presos estão sendo colocados dentro de viaturas de polícia. Não, e dentro de container, que eu achei a coisa mais absurda que eu vi na minha vida. Colocar preso dentro de container. Cara, isso é uma loucura, velho. Mas também o jeito que eles estão agora lá no Central, eu visitei o Central esses dias. Container é um luxo. Aquilo lá é uma loucura, não dá pra criar nem animal daquele jeito que eles são presos lá. É ridículo, assim. Porque hoje no Rio Grande do Sul a gente tem 42 mil presos e só 27 mil vagas. Então tá uma... A gente tem que dar um jeito de querer construir mais. E se não fizer via PPP, não tem o que fazer. A concessão comum é mais viável, mas, de qualquer forma, quem é que Mas vai pagar? Não há cobrança de tarifa de usuário, é o governo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem paga, Vamos lá. Só deixa eu concluir o projeto que eu queria fazer, que é uma cópia do projeto de Ribeirão das Neves, lá em Minas Gerais. Que o setor privado constrói e, a partir do momento que ele constrói, ele tem uma série de requisitos para cumprir e ele é pago, é remunerado pelo governo por preso. E aí esse preço por preso... Aí sim, dali se tira o custo e depois se tira uma lucratividade para pagar. Tomara que o governo pague. A lucratividade sai de que serviço prestado pelo preso? O que ele faz assim de lucrativo? Não sei. Desculpa, ignorância minha. Não, o nome é o projeto. É que hoje em dia no setor público, o preso ele pode trabalhar, pode não trabalhar. Mais ou menos 10% dos presos trabalham no Brasil hoje. E no meu projeto que eu trouxe lá, que também é um projeto do governo, o preso dentro do presídio privado ele teria que trabalhar. Então ele optaria ir para o presídio privado desde que lá dentro ele trabalhasse como forma de ressocialização. Claro que isso não cobre os custos dele, o governo tem que aportar um valor, mas é mais barato do que aportar valor na cadeia pública, que além de ser ruim para o preso, é ruim para o servidor, é ruim para o governo, é ruim para todo mundo, e aquela situação ali é só pior para o preso. A grande dificuldade, Temos 2 minutos de programação é que quando isso está na mão do governo, o governo, de um jeito ou de outro, se obriga a pagar. Agora, se tiver na mão do empresário privado e ele não tiver dinheiro, ele não vai pagar o empresário privado. Deixa eu só dar um dado aqui para parecer que a gente não está falando só de poesia. Seguinte, no Brasil nós temos cerca de 110 contratos PPPs hoje assinados em andamento, tá? No Rio Grande do Sul nós não temos nenhum. Nenhum. As 3 principais áreas: saneamento, iluminação pública e resíduos sólidos. Essas detêm quase que 2/3 do conjunto dos contratos que estão em vigor no Brasil hoje. A Inglaterra tem quase 800 contratos. Em iluminação pública, acreditamos que brevemente teremos o primeiro do Rio Grande do Sul. Finalmente. E são patrocinadas ou administrativas? Administrativas. A maioria delas. Patrocinada é a rodovia Tamoios, lá em São Paulo, que mistura as duas questões, né? Então, nós também temos expectativa aí, Bento Gonçalves está fazendo, Bagé, Venâncio Aires, Cachoeirinha, Gramado. Eu acho que nós vamos ter um momento assim importante. Todas patrocinadas? Todas administrativas. Todas administrativas. Claro. Com contrapartida. Senhores, não temos tempo para mais nada, mas eu gostaria de agradecer o debate de elevadíssimo nível nesta mesa. Aliás, reconhecido por telespectadores ali que mandaram mensagens. Obrigado, João Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. José, obrigado também. Eu que agradeço sempre a disposição. Enorme prazer recebê-los aqui no programa e só terminar lembrando então da cobertura da RDC nesse final de semana, da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. Não deixe de nos acompanhar, narração do Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto, grande estrutura da RDC aqui, neste grande evento esportivo do final de semana. Voltamos amanhã a partir das 22h30, daí debatendo como a situação financeira do Estado impede o desenvolvimento de todos. Voltamos em seguida. Voltamos amanhã. Boa noite. Voltamos em seguida, não.